e a exposição de hoje, tá bom? Para a gente não perder muito mais tempo. Então, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus pela sua graça, pela sua misericórdia em nossas vidas. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos pedir para que o Senhor derrame a sua graça sobre nós, sobre minha vida, para que, ó Deus, a tua palavra seja exposta com fidelidade, tua palavra alcance os corações que, porventura, estarão, ó Deus, ao vivo comigo. Que o Senhor me ajude na minha fraqueza, na minha pequenez, a honrar o teu nome e a mostrar, ó Deus, como o Senhor é glorioso, como o Senhor sempre está no controle de todas as coisas, inclusive em momentos de grande sofrimento. Nos ajuda a tirar grandes lições desse livro maravilhoso, o livro de Jó, que, ao mesmo tempo que é tão antigo, é tão atual, Deus. Nos ajuda a praticar a tua palavra e nos abençoa pelo teu Espírito. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos dar início. Tem mais gente chegando aí. Patrícia, bom dia. Arnaldo também. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar aqui uma série de sermões, como eu falei lá no grupo da igreja, uma série de sermões no livro de Jó, certo? Um livro que eu gosto bastante, um livro bem peculiar aqui do Antigo Testamento, um livro diferente em muitos aspectos, certo? De todos os outros livros, um livro bem poético, um livro que tem narrativa, um livro que é cheio de dificuldades, mas ao mesmo tempo um livro riquíssimo, um livro profundo em teologia, em aplicações práticas para a nossa vida. E eu tenho orado bastante para que Deus nos abençoe ao longo dessa jornada. Não vai ser uma jornada muito longa, não espere que eu exponha verso por verso do livro de Jó. O livro de Jó é muito grande, tem mais de 40 capítulos. A gente vai fazer uma exposição verso por verso aqui dos 2 primeiros capítulos, e depois a gente vai pegando algumas sessões maiores para expor. Então, basicamente, serão uns 4 sermões para a gente poder resumir esse livro de Jó inteiro, certo? Então, eu conto aí com a perseverança de vocês, não vai ser algo muito longo, e espero que todos vocês estejam atentos e orando pela minha vida, orando pela vida de vocês, para que seja realmente uma bênção, e que Deus nos use de uma maneira que a sua palavra alcance os corações, tá bom? Se você quiser, compartilha aí esse link da live. Nós vamos falar de algo, assim, que é bem comum na vida de todo mundo, né, que é o sofrimento. E algo que nunca deixa de ser atual. E a gente vai falar de algumas dificuldades, como a ideia de por que o justo sofre. É uma das coisas que o livro de Jó aborda bastante. A ideia de, será que nesse mundo, aqueles que fazem tudo certinho, aqueles que fazem tudo de modo correto, recebem uma recompensa imediata? E será que aqueles que fazem de forma errada, aqueles que cometem erros, aqueles que cometem pecados, crimes, são também recompensados pelo mal que fazem de forma imediata aqui nessa vida? Nós vamos ver um pouco disso também. Na cultura de Jó, na cultura do tempo de Jó, na cultura antiga, isso era algo bem comum de se pensar, que Deus ele retribuía o bem feito com bênçãos e que ele retribuía o mal feito pelas pessoas com maldição ou com coisas como sofrimento, como dor, né? E isso ainda é muito comum hoje, é muito comum de se pensar hoje, é o senso comum que predomina hoje é esse, de que a justiça de Deus é uma justiça retributiva, certo? Simplesmente retributiva. Mas a gente vai ver algumas coisas aqui, e espero que os irmãos estejam comigo nessa série de sermões, que vai mudar um pouco o nosso pensamento e vai nos dar uma base maior a respeito do sofrimento na vida do cristão, o sofrimento na vida do crente, o sofrimento de modo geral, certo? Então, a gente vai começar aqui no capítulo 1, devagarzinho, e a gente vai até o versículo 10 do capítulo 2 hoje, tá bom? E aí depois a gente vai vendo os próximos capítulos. Vou começar lendo devagar, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando, eu vou tirando algumas aplicações, tá certo? Quem for entrando aí, eu não vou ficar lendo todas as mensagens
enquanto eu estiver na exposição, mas depois eu posso fazer a leitura, cumprimentar alguns irmãos, mas sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, a saudade é grande, e um bom dia a todos, tá bom? E é isso aí, vamos lá. Vamos começar aqui, Jó, capítulo 1, verso 1, vou ler na nova versão internacional, tá certo? Diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Bom, vamos até aqui por enquanto, né? Esse comecinho fala um pouco da história da vida de um homem chamado Jó, um homem que vivia ali na terra de Uz, certo? Um homem muito antigo, uma história muito antiga, um livro que provavelmente é o mais antigo de toda a Escritura. Um livro que talvez date antes aí da lei de Moisés, e isso é muito provável, porque a lei de Moisés não é citada em nenhum momento aqui no livro de Jó. Um livro que data aí antes do povo de Israel. O povo de Israel não é citado em nenhum canto aqui do livro de Jó. Então, Jó provavelmente se encaixa ali em um período dos tempos dos patriarcas, certo? Abraão, Jacó, Isaac. Então, é um homem muito antigo, uma história muito antiga, um livro talvez que tenha sido o primeiro escrito de toda a Bíblia. Um livro com algumas peculiaridades, a gente não sabe ao certo quem escreveu. Alguns dizem que tenha sido um edomita descendente de Esaú, né, filho de Isaac, que tenha escrito essa história de Jó, mas realmente a gente não sabe ao certo quem escreveu, quem é o autor desse livro. Mas o certo é que o começo do capítulo 1 nos mostra, nos apresenta esse homem, né, íntegro, um homem honesto, um homem justo, né? É assim que o autor descreve Jó. Um homem que tentava, um homem que procurava se desviar do mal, procurava evitar fazer aquilo que era mal. E é interessante perceber que Jó, ele era esse homem justo, ele era esse homem íntegro, num tempo em que a lei de Moisés ainda não existia. Não existiam os 10 mandamentos. Não existia toda aquela relação de Deus com o povo de Israel, porque o povo de Israel ainda nem tinha sido formado. Então, Jó era esse homem justo, mesmo antes que a lei de Moisés houvesse sido dada. Em outras palavras, se a gente está procurando aqui, né, um candidato para sofrer bastante, talvez Jó fosse o último que a gente pensasse, no senso comum, né, das pessoas, tanto daquela época como de hoje. Porque Jó era um homem bom, Jó era um homem justo, Jó era um homem íntegro, era um homem honesto, certo? O próprio fato aqui de Deus descrever Jó dessa maneira já nos traz uma expectativa e uma certa surpresa para o que vai vir posteriormente na vida desse homem. E quem já leu esse livro sabe que o que vai vir é coisa muito séria, são calamidades em cima de calamidades, aflições em cima de aflições. Mas vamos entender um pouco aqui essa descrição que o autor faz de Jó, né? Um homem íntegro, um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que é que isso significa? O que é que significa Jó ser esse homem justo? Será que significa que Jó era um homem sem pecado? Bom, não é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. O próprio fato dela dizer que Jó era um homem temente a Deus já nos mostra que Jó era um pecador. Porque o que é temer a Deus? O que é ter um temor de Deus? O que é ser temente a Deus? Ser temente a Deus é você reconhecer a sua pequenez, as suas limitações, o seu pecado diante de um Deus que é santo. Se Deus é santo e nós não somos, nós tememos. Nós tememos pela nossa vida, porque somos pecadores diante de um Deus que é santo e justo e bom.
Então, o próprio fato da Bíblia chamar Jó de um homem temente a Deus já nos demonstra o quê? Que Jó era um pecador. Então, o que significa ser justo, Isaac? O que significa ser íntegro aqui na vida de Jó? Se você já está me explicando que não é o fato dele ser sem pecado, porque isso não existe ninguém sem pecado, e o próprio fato dele temer a Deus já demonstra isso, que ele era um pecador. Então, irmãos, a gente precisa entender o que significa ser justo para a Bíblia. Em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, o que significa ser justo? Para a Bíblia, irmãos, isso é muito claro, inclusive no Novo Testamento. Para alguém ser considerado justo, esse alguém precisava ter fé. Precisava ser alguém de fé. E o que significa ter fé? Ter fé em quem? Certo? Fé em Deus e em suas palavras. Fé em Deus e em suas promessas. Principalmente em uma promessa muito específica. A promessa de que ele enviaria um Messias. A promessa de que ele enviaria ali um Salvador, alguém que redimiria, alguém que traria redenção, libertação do seu povo, libertação dos pecadores de seus pecados. Fé em Deus e nessas promessas era que fazia alguém ser considerado justo. Na Bíblia inteira, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Só que havia uma diferença aí. No Antigo Testamento era a fé no Messias que viria. A fé de que a expectativa do Messias, né, se concretizaria, de que aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, desde lá do Éden, né, em Gênesis 3,15, se cumpriria. Aquele que viria e pisaria a cabeça da serpente, aquele que viria e traria libertação dos pecados. E no Novo Testamento é a fé no Messias que já veio, a fé no Messias que veio e foi morto pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em toda a Bíblia, se você quer entender quando alguém é chamado de justo, você precisa saber que esse alguém era alguém de fé. A fé em Deus, em suas promessas, em sua palavra, era o que fazia com que alguém tivesse justiça atribuída a essa pessoa. E era isso, primariamente, na vida de Jó, que fazia ele ser alguém justo. É porque Jó era alguém de fé, e nós vamos ver por todo esse livro de Jó as evidências. E já nesse capítulo 1, a gente já tem uma grande evidência, que já já vou falar aqui, a evidência da fé de Jó. Mas para vocês terem ideia, não foi só com Jó que isso foi muito claro, a ideia da justiça vinda pela fé. Foi assim também com Abel. Né? Como vai dizer, por exemplo, o autor de Hebreus sobre Abel, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Foi assim com Enoque, né, que pela fé foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Foi assim com Noé, que pela fé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Foi assim com Abraão, que pela fé, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Irmãos, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Raabe, com Sara, Gideão, Débora, Baraque, os profetas, Davi. Foi assim com todos esses, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Durante toda a Bíblia, nós vamos ver que a justiça que alguém pode ter diante de Deus, diante dos olhos de Deus, não vem pelos nossos próprios méritos, mas vem pela fé, pela confiança nesse Deus, pela confiança nas suas promessas, principalmente em relação ao Messias. Toda a justiça atribuída a Jó aqui, pela sua prática de ser íntegro, de ser alguém que se desviava do mal, está baseada nessa fé que ele tinha. É muito legal, muito interessante ver aqui essa fé de Jó na prática, essa fé de Jó na prática. E a Bíblia, além de falar dessa grande fé de Jó, ela também vai nos narrar, nesses versículos que a gente já leu,
que ele era um homem muito abençoado, de todas as maneiras. Um homem abençoado em riquezas, um homem abençoado em uma família bem harmonizada, bem estruturada, uma família grande, abençoado em todos os aspectos terrenos, né? É o que a gente já leu aqui. Ele era o homem mais rico do Oriente, que a Bíblia está falando aqui no verso 2. Ele era um homem realmente muito próspero. E o fato dele ter muitas ovelhas, muitos bois, muitos camelos e muitos filhos era o sinal da bênção, da prosperidade ali, da riqueza que aquele homem tinha. Naquela época, se você tinha muito gado, naquela época, se você tinha muitos filhos, isso era um sinal de prosperidade, era um sinal de bênção, era um sinal de riqueza na sua vida, certo? E você percebe nos versos 4 e 5 que a família de Jó era uma família bem harmônica, uma família bem estruturada. A gente vê como os filhos costumavam dar banquetes, como os filhos costumavam chamar uns aos outros ali, reunir uns aos outros para se divertir, para ter prazer ali uns com os outros em volta da mesa. E certamente isso acontecia porque Jó era um homem que valorizava a sua família. Jó era um homem que instruía os seus filhos no caminho do Senhor. E aqui é mais um aspecto que demonstra a fé de Jó, é mais um aspecto que demonstra o temor de Jó ao Senhor. Porque numa época onde não havia sacerdócio levítico, uma época onde não havia profetas, uma época onde não havia nada do povo de Israel, Jó era o homem que era o sacerdote e o profeta do seu lar. Jó era o homem que ensinava os seus filhos no caminho do Senhor, e Jó era o homem que se preocupava com que os seus filhos tivessem o perdão de seus pecados. Se preocupava com que o Deus dele não fosse ofendido pelos pecados dos seus filhos, né? Na época de Jó, irmãos, ele já está aqui, mesmo antes dali dos sacrifícios instituídos na lei de Moisés, ele já está aqui oferecendo um sacrifício a Deus, oferecendo holocaustos ao Senhor. E vocês precisam entender isso. Que os sacrifícios, eles não vieram com a lei. Os sacrifícios vieram antes. O primeiro a fazer um sacrifício em toda a Bíblia foi o próprio Deus. O primeiro sacrifício foi feito por Deus lá no Éden. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal e ele cobriu Adão e Eva com a pele desse animal, representando ali, simbolizando de que ele estava cobrindo o pecado deles, estava perdoando o pecado deles. E que esse perdão de pecado só poderia vir através de quê? Sacrifício de sangue, sacrifício de um inocente. E esse sacrifício já estava apontando para o último sacrifício, que seria feito por Jesus Cristo e que foi feito por Jesus Cristo na cruz, o sacrifício definitivo, o sacrifício do Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado do mundo, né? Se você já leu esse livrinho aqui, ó, Q3, ele fala um pouco disso, do primeiro sacrifício e do último sacrifício. O primeiro sacrifício foi Deus que fez, e o último sacrifício também foi Deus que fez. E todos os sacrifícios que estão no meio aí da história de Israel, todos eles apontavam para Jesus Cristo, apontavam para o Messias prometido. Inclusive esse sacrifício que foi feito por Jó aqui. Então, é mais uma evidência aqui da grande fé que Jó tinha. Porque Jó fazia esses sacrifícios pensando, Jó fazia esse sacrifício com a expectativa, com a fé de que um dia haveria um sacrifício maior do que todos esses sacrifícios que estavam acontecendo. Porque ele estava baseado nas promessas de Deus. Então, irmãos, acima de tudo aqui, naquilo que Jó faz, está a sua fé, certamente. Ele se preocupava com seus filhos, é claro, mas acima disso estava a sua preocupação com a glória de Deus, com a santidade de Deus. Ele ficava pensando, né? Pode ser que os meus filhos tenham ofendido a Deus aí no pensamento. Então ele ia lá, no meio da noite, fazia um holocausto, sacrificava para que os seus filhos tivessem perdão de pecados. Entendem como Jó era esse homem de fé, esse homem preocupado com a família e, acima de tudo, preocupado com a glória de Deus, preocupado com a santidade de Deus. Olha como Jó já é para nós, um exemplo de fé, mesmo antes da lei de Moisés, mesmo antes de todos aqueles sacrifícios terem sido instituídos. Ele já é um homem que está firmado aqui, confiante na promessa de Deus de um sacrifício maior que viria no futuro, certo? É por isso que ele é esse homem considerado. E cada vez que a gente vai aprendendo mais sobre Jó,
a gente vai ficando surpreso. Como esse homem sofreu tanto? Como esse homem sofreu tanto? E eu já queria, irmãos, fazer algo aqui proposital. Eu queria pular esses versos 6 até o 12 e já ir para o verso 13, para a gente ver como a vida de Jó muda de cabeça para baixo de uma hora para outra. E de uma vez só, certo? Eu quero ir aqui para o verso 13, de forma proposital. Depois a gente volta aqui para o verso 6, tá bom? Vamos aqui ler o verso 13 e ver como a vida desse homem passa assim da água para o vinho do nada, do nada. Ele é o homem mais rico, mais abençoado do Oriente, e ele passa a ter nada de uma hora para outra. Vamos aqui para o verso 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Meus irmãos, e você, amigo que me escuta aí, olha que desastre que acontece na vida desse homem. Ele recebe golpes sequenciados, golpes em cima de golpes. Ele recebe notícias desesperadoras, uma em cima da outra, todos na mesma pegada ali, na mesma hora. Olha como esse homem, que era o mais rico do Oriente, em um dia, em um momento, passa a ter nada. São golpes em cima de golpes. O primeiro golpe é um golpe que é dado ali em seu rebanho. O primeiro golpe é dado ali no rebanho de bois, no rebanho de jumentas e alguns servos. Né? Alguns estrangeiros, chamados sabeus, vão ali, atacam os seus servos, roubam os seus bois jumentos e matam a todos esses servos. Depois, na mesma respiração, vem outro servo e contagia: olha, rapaz, veio fogo do céu, que talvez tenha sido ali raio, né? Na linguagem dele, ele utilizou fogo de Deus, fogo do céu. Talvez um raio caiu ali, mas o que acontece é que destruiu todas as ovelhas e servos de Jó. Esse foi o segundo golpe. O terceiro golpe veio logo imediatamente. Os caldeus, um outro povo ali estrangeiro, atacaram e destruíram ali os seus servos, mataram os seus servos e levaram seu rebanho de camelos. E depois, o quarto e último golpe, o golpe mais aterrador, que foi o golpe em seus filhos queridos. Um vento bateu nos 4 cantos da casa do irmão mais velho, onde eles estavam reunidos, como costumavam fazer, ali em seus banquetes, e toda a casa desabou e caiu em cima dos seus filhos, e os seus filhos todos morreram. Seus 10 filhos, de uma única vez, morreram. Jó não tinha mais nada. Não tinha mais seus rebanhos, não tinha mais a sua família. 2 calamidades vieram por povos estrangeiros e 2 calamidades vieram por vento e por fogo do céu, né? Por raio. O certo é que tudo aquilo que Jó tinha, tudo aquilo que Jó estava cercado, as suas bênçãos, a sua riqueza, foi embora. E aquilo de mais precioso, a sua família, também. Irmãos, esse homem, como ele se coloque no lugar dele e imagine como ele deve ter recebido cada uma dessas notícias, né? Sem parar. São golpes duros dados a Jó ali em sequência, sem parar. É como se Jó tivesse sido colocado na lona ali
e o adversário viesse dando golpes duros a ele sem parar. Foi isso que aconteceu. Mas então a gente fica um pouco surpreso com o que está acontecendo aqui. Porque a gente leu no começo do capítulo 1 como Jó era esse homem íntegro, como Jó era esse homem honesto, e o senso comum pensa, né? Esse homem era o último candidato na minha mente para sofrimento. E o que surge aqui, a gente fica, poxa, de onde foi que surgiu tudo isso, né? O que está acontecendo aqui? Como é que isso acontece de uma hora para outra? Como é que essa coisa tão grandiosa, essas calamidades tão horrendas acontecem de uma hora para outra aqui? O que é que está acontecendo no mundo aqui? E se a gente ficar perguntando só o que é que está acontecendo no mundo, a gente não vai entender. Porque o problema é que algo que a gente pulou de propósito aqui está acontecendo fora do mundo, fora da Terra. Tem algo misterioso aqui que Jó não sabe e que a gente pulou de propósito, que vai voltar agora para a gente entender, que está acontecendo em outro plano, em um plano espiritual, no céu. E a gente vai agora para o verso 6 para entender um pouco o que é que aconteceu para que Jó, de uma hora para outra, sofresse tanto na sua vida, certo? Vamos para o verso 6 agora. Olha o que diz o verso 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Satanás vai dizer, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Foi isso de misterioso que aconteceu, que mudou completamente a vida de Jó. Um esquema ali que Satanás armou para acusar Jó. Satanás chega diante de Deus, diante dos seus anjos, e ele estava por passear e rodear e perambular pela terra. Porque é isso que ele faz. Ele está sempre perambulando, tentando observar as pessoas, os acontecimentos, procurando sempre alguém para fazer aquilo que ele faz de melhor: atacar, acusar. E era isso que ele estava fazendo aqui. É como Pedro vai nos advertir lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é o ofício dele. Esse é o trabalho, esse é aquilo que ele faz de melhor. É procurar alguém para acusar, para devorar. E ele estava fazendo isso quando ele chega diante de Deus, certo? E é interessante a maneira como Deus apresenta Jó a Satanás. Parece que Deus está apresentando um grande troféu, que ele se orgulha muito ali a Satanás, né? E ele enche Jó aqui com elogios. Os mesmos elogios que a gente viu no começo do capítulo, só que aqui é diferente. No começo, quem está elogiando é o próprio autor, aquele que escreveu o livro de Jó. E agora são palavras do próprio Deus a Satanás e a todos aqueles que estavam presentes ali naquela reunião. Deus fala que Jó era um homem que não havia ninguém na terra como ele, um homem irrepreensível, um homem íntegro, um homem que temia a Deus e que evitava o mal. O próprio Deus falando isso de alguém. Isso é incrível. O próprio Deus que é santo, o próprio Deus que é justo, falando isso de um pecador, como a gente já viu que Jó era um pecador. Deus elogiando dessa forma. Imaginem aí. Imagine você ser elogiado por Deus dessa forma. Imagine Deus ter essa visão sobre a sua vida. É algo grandioso, é algo gracioso, é algo que realmente só vem de um Deus que é muito misericordioso e muito gracioso. Porque, como a gente já viu, a justiça de Jó era uma justiça que vinha pela fé.
certo? Não era uma justiça que vinha pelas suas boas obras, certo? E, portanto, era a graça de Deus que havia na vida de Jó, para que Deus reconhecesse Jó como esse homem justo aí e exibisse ele como um grande troféu que ele se deleita e que ele tem prazer. Mas eu queria que vocês notassem algo aqui comigo. Parece um pouco estranho o que Deus está fazendo aqui. Como assim, Isaac? Estranho o que Deus está fazendo aqui. Reparem, vamos pensar numa historinha aqui, certo? Vamos supor que nós sejamos proprietários de uma joalheria, uma loja que vende joias. Imagine que no meio da noite, você perceba que esqueceu algo lá na loja e você volta lá no meio da noite para buscar isso que você esqueceu. Só que quando você chega lá, você tem uma surpresa, você se depara com um bandido lá tentando assaltar a sua loja. E aí o que é que você faz? Você diz para o ladrão assim: ah, afinal de contas, você reparou, né, que existe um grande diamante brilhante, um diamante muito bonito ali na frente da loja, ali na janela, na vitrine? Pois é, ele é o meu melhor diamante. Percebe o que eu estou querendo dizer? Parece que é isso que Deus está fazendo. É como se Deus estivesse colocando um alvo em Jó e dizendo: olha, você já reparou, você disse que está perambulando pela terra, mas você já reparou no meu servo Jó, nesse diamante brilhante, nesse troféu maravilhoso? Você já reparou como Jó é um homem incrível? Você já pensou em colocar Jó como esse seu alvo aí da acusação? É mais ou menos isso que Deus está fazendo. Isso parece um pouco estranho. É como se Deus estivesse ali apresentando Jó como esse diamante para o ladrão. Mas será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus era tolo ao ponto de achar que Satanás não ia fazer nada com Jó? E, portanto, ele errou ao apresentar Jó dessa maneira? É claro que não. É claro que Deus não é tolo. É claro que Deus não é bobo. É claro que Deus não foi pego de surpresa. Ah, meu Deus, eu não sabia que você era um ladrão, que você era o Satanás, que você era o diabo, que você fazia o mal, que você acusava. É claro que Deus sabia de tudo isso. É claro que Deus sabia quem era Satanás. Certo? Deus ele não foi pego de surpresa aqui. Deus não é um trapalhão. Certo? Ele sabe que Satanás engana as pessoas. Não é um erro de Deus aqui. O que é que Deus está fazendo? Deus está, na realidade, preparando Jó para as calamidades que viriam. Deus, na realidade, ele está, sim, orgulhoso de Jó e ele está exultando na reverência que Jó tinha. Deus está satisfeito com Jó. Deus se alegra na fé e na justiça de Jó. Piper vai dizer um negócio interessante. Piper vai dizer que a fé de Jó e a reverência de Jó são um eco da glória de Deus, que é a coisa que Deus mais ama. Então, se você tem uma disposição no coração, uma confiança, como de uma criança, e você se deleita na glória de Deus, você acaba sendo um espelho tão magnífico da glória de Deus, que Deus gosta disso. Que Deus gosta de evidenciar cada vez mais essa sua fé, essa sua glória. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está evidenciando a sua glória na vida de Jó. E ele está exultando, ele está se alegrando, ele está dizendo: eu gosto da maneira como Jó procede. E ele está exibindo isso como um troféu para Satanás. Não porque Deus é um trapalhão que está vacilando aqui, colocando um alvo na vida de Jó, mas porque ele realmente está orgulhoso com Jó, certo? Mas parece que Satanás não se impressiona, né, com o fato de Deus falar tudo isso sobre Jó. E Satanás faz uma acusação muito séria. Muito séria. A sua acusação, no verso 9, né, é de que Jó não tem essa devoção a Deus, é de que Jó não tem essa justiça toda, essa fé toda, baseado no seu amor por Deus, mas baseado naquilo que Deus o dá, naquilo que Deus o abençoa. Essa é a acusação de Satanás, de que a devoção de Jó não é uma devoção sincera. Ele diz, no verso 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? E ele vai dizer, qual é a razão de Jó temer a Deus? A razão que Satanás acusa Jó aqui de temer a Deus é porque Deus o cercou a sua família com tudo do bom e do melhor. Deus cercou a família de Jó com riquezas. E essa é a razão porque Jó é tão devoto a Deus, porque Jó é tão fiel, porque Jó é tão justo.
que Satanás está tentando fazer aqui é insinuar que os crentes fiéis só podem temer a Deus, só servem a Deus por causa das bênçãos que Deus os dá, e não por aquilo que Deus é, simplesmente. O que Satanás está tentando insinuar é que Deus não é suficiente na vida dos crentes fiéis. Que as pessoas que são fiéis a Deus só o são porque Deus os cerca de proteção, porque Deus os cerca de bênçãos, os cerca de riquezas e de tudo mais. E não simplesmente por aquilo que Deus é. Então, o que Satanás está fazendo aqui não é só colocar em jogo a sinceridade de Jó. Percebam, a acusação dele é maior. A acusação dele aqui está tentando depreciar a glória de Deus. Está tentando diminuir Deus na vida de Jó, diminuir Deus na vida de qualquer um que creia nele, dizendo, Deus não é tão grandioso assim, o Senhor não é tão glorioso assim, ao ponto de que as pessoas queiram ter um relacionamento com o Senhor, por ser você quem é. Mas as pessoas buscam um relacionamento com o Senhor por interesse. É isso que Satanás está dizendo. Então acaba que a acusação maior não é contra Jó, é contra Deus. Ele está querendo depreciar a glória de Deus, diminuir quem é Deus, mostrando que as pessoas só podem ter um relacionamento com Deus por interesse. É isso que Satanás está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que o tesouro do coração de Jó não é Deus, não é a presença de Deus, mas as bênçãos que Deus o cerca e que Deus o dá. Percebem? É como aquele cara que é muito rico, é muito cheio de dinheiro, certo? Mas ele também é uma pessoa muito gente boa, acima de tudo. Ele é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa muito gente fina, uma pessoa muito amável, muito agradável, e que atrai muita gente, atrai muitas amizades. Só que chega um cara invejoso e vai dizer para ele, cara, presta atenção. O cara invejoso vai chegar e vai dizer, as pessoas só estão contigo porque tu é rico, porque elas querem receber aquilo que tu tem para dar. É só por interesse. Sabem, conhecem pessoas assim, invejosas, que não podem ver as pessoas crescendo, sendo populares, tendo amigos, que vão dizer o quê? Isso é interesse. Ou vão falar isso por inveja ou por pura maldade. É mais ou menos o que Jó está tentando fazer aqui. Está tentando diminuir a grandeza de Deus e dizendo, Deus, ele só está contigo por interesse. Ele só está contigo por interesse. Tu não é essas coisas todas, não. Em outras palavras, é isso que Jó está querendo dizer. E é por isso que Jó não, Satanás. É por isso que Satanás é o criador da teologia da prosperidade. Porque é isso que a teologia da prosperidade faz. Ela coloca a nossa devoção a Deus como baseado simplesmente naquilo que Deus pode nos dar, nas suas bênçãos. É um evangelho por interesse. É um relacionamento por interesse. Certo? E eu quero que vocês entendam bem essa verdade aqui, que eu acabei de mostrar. É que Satanás, ele sempre está querendo depreciar a glória de Deus, ao destruir a nossa alegria nele. E ele tenta atacar a glória de Deus em nossas vidas, basicamente de duas formas. Ou pelo prazer, ou pela dor. Quando ele usa a dor, ele está querendo dizer que Deus é impotente, que Deus é hostil, que Deus não tem prazer em nos ver bem. E quando ele usa o prazer, quando ele usa o prazer em nossas vidas, o que é que ele está tentando fazer? Ele está tentando mostrar que Deus é desnecessário. Então, se você tem carro, se você tem casa, se você tem seguro de vida, se você tem a sua reserva de emergência, né? Nesse tempo de crise, por exemplo, nesse tempo de pandemia, você está tranquilo e calmo, porque você guardou o dinheiro todo esse tempo, você é alguém que não precisa do governo, por exemplo, para se sustentar, então você está tranquilo e calmo, você tem tudo do bom e do melhor. Satanás vai querer depreciar a glória de Deus na nossa vida, dizendo que Deus, então, não é necessário na sua vida. E ele usa o prazer para fazer isso em nossa vida. E é isso que ele está tentando fazer aqui com Jó. Ele é aquele solo número 3 lá da parábola do semeador que sufoca, né? E ele vai mostrando que as coisas dessa vida vão te sufocando para que a glória de Deus diminua na sua vida. É isso que Satanás está querendo fazer na vida de Jó e nas nossas vidas ainda hoje. Ele quer nos fazer entender que Deus não é necessário, que Deus não é tão grandioso assim para que a gente crie um relacionamento com Ele com base naquilo que Ele é.
mas sempre um relacionamento de interesse, certo? E Satanás é tão audacioso que ele propõe algo aqui a Deus. Ele propõe uma espécie de aposta, né? Ele propõe aqui a Deus algo para tentar provar o seu ponto. É como se ele dissesse: quer ver, Deus, como que eu estou dizendo é verdade? Como eu tenho razão? Então vamos fazer o seguinte: o Senhor tira tudo aí da vida dele, né, que são muletas. Ele está se apoiando nisso aí, Deus. São as muletas que ele está se apoiando para ter um relacionamento contigo, para ser alguém que te teme. Tira aí tudo isso que ele está se apoiando, tira essas muletas da prosperidade da vida, tira essas muletas para você ver como ele cai, não em adoração diante de ti, mas ele cai te amaldiçoando na tua cara. É isso que Satanás está querendo fazer aqui. Deixa eu provar meu ponto, Deus. Deixa eu provar como eu tenho razão. Faz isso. Tira tudo da vida desse homem para tu ver como ele cai. Porque são muletas que ele está se apoiando, Deus. São muletas. E Deus, então, permite. Olha que interessante, né? Deus permite Satanás tentar provar o seu ponto. Olha como Deus é gracioso, né? Deus permite Satanás questionar e Deus permite Satanás provar o seu ponto. Deus é gracioso, irmãos. Deus é misericordioso até com a criatura rebelde que é Satanás. Imagine conosco. Preste atenção, irmãos. Agora entenda o seguinte. Entenda que Deus ele não precisava provar nada a ninguém. Deus ele conhecia Jó. Deus ele sabe o coração de Jó. Deus ele é quem sustenta Jó. Deus conhece o seu servo. Agora Deus não entra em um embate para perder. Disso vocês podem ter certeza. Ele sabe o que ele está fazendo aqui. Ele está permitindo Satanás fazer isso com a vida de Jó, sabe por quê? Porque ele quer humilhar Satanás em praça pública, né? Em céu, para que o céu todo veja, para que os anjos todos vejam. Diante de todo o céu, Deus está querendo humilhar Satanás, e Deus também está querendo mostrar a sua própria glória. E além disso, Deus também está querendo trabalhar na vida de Jó, para que Jó o conheça cada vez mais de perto. É isso que Deus está tentando fazer. Deus ele ama colocar a sua glória em exibição. E Satanás aqui, tentando provar o seu ponto, Deus vai fazer isso. Deus ele vai permitir esse sofrimento na vida de Jó, e ele permite os sofrimentos na vida dos seus servos, ele permite as maldades na vida de seus servos, não para que caiamos. Esse não é o objetivo de Deus. O propósito de Deus é sempre bom. E o propósito dele é para que sejamos aperfeiçoados, para que cresçamos em fé, para que nos aproximemos dele. E é isso que a gente vai ver ao longo do livro de Jó. A gente vai ver Jó cada vez mais, por meio do sofrimento, por meio dessa linguagem que Deus usa, aprendendo mais de Deus, se aproximando mais de Deus. É no sofrimento que a gente conhece mais a Deus. E a gente vai ver isso na vida de Jó. Então, entendam o seguinte, irmãos. Às vezes, as nossas prioridades são diferentes das prioridades de Deus na nossa vida. Quase sempre. Quase sempre. E enquanto for assim, nós não vamos entender ao certo o sofrimento e a dor. Nós não vamos entender ao certo por que sofremos. Porque a gente vai tender a ficar cada vez mais irritado, cada vez mais frustrado, porque geralmente as nossas prioridades são assim, ó, se ele me ama, vai fazer. Se ele me ama, ele vai fazer por mim, ele vai me abençoar. Geralmente é isso que passa na nossa cabeça, mas as prioridades de Deus são outras na nossa vida. Não é assim que ele pensa. Deus, ele valoriza os corações que são encantados por ele. Deus, ele valoriza os corações, as vidas que dependem dele por completo. Deus, ele valoriza as pessoas que têm o seu coração confiantes nele e que têm a ele como o maior tesouro da sua vida. É isso que ele valoriza. E essa é uma teologia assustadora, sabe por quê? Porque muitas vezes, sabe o que é que Deus vai fazer? Vai nos preparar para perder coisas, para mostrar que o nosso apoio real, que o nosso tesouro real não está naquelas coisas, mas está em Deus, e com isso ele vai ser mais glorificado. Entende?
É por isso que muitas vezes as nossas prioridades são diferentes das prioridades de Deus. A prioridade de Deus é exibir a sua glória. E muitas vezes ele vai fazer isso através da nossa vida, fazendo com que a gente perca tudo aquilo que aparentemente para as pessoas é o que está apoiando e sustentando a nossa vida, e Deus está dizendo, não é, está sustentando a vida dele. O que está sustentando a vida dele sou eu, e eu vou mostrar para as pessoas que sou eu. E Deus vai lá e tira, como ele fez com Jó, e como ele fez com vários e vários outros, como ele ainda faz ainda hoje. Então isso assusta, irmãos. Isso assusta. Mas é o que Deus valoriza. Deus valoriza corações que estejam dependendo dele, da suficiência dele. E para que as pessoas vejam isso, e para que a sua glória seja exibida, muitas vezes ele faz com que a gente perca coisas, para que ele fique em evidência. Para que as pessoas vejam, realmente o que sustenta aquele irmãozinho ali não era o que ele tinha, é Deus. É realmente o maior tesouro na vida do fulano, é Deus, porque ele agora não tem mais nada e ele continua fiel ao seu Senhor. É assim que Deus glorifica o seu nome, através dos sofrimentos. Deus dá a Satanás permissão para infligir aqui algumas coisas terríveis, essas calamidades que todas que a gente viu aqui na vida de Jó. E é o que Deus está fazendo aqui. Parece que ele está querendo demonstrar a Satanás e a todo o exército celestial e a qualquer um que tenha olhos para ver que Deus é aquilo de mais precioso que havia no coração de Jó. Não era seu gado, não eram seus filhos, não eram suas riquezas. Mas Deus era aquilo de mais precioso que havia no coração de Jó. E ele quer exibir isso para todo mundo. Agora uma pergunta para nós. Será que se a gente passasse por tudo isso que Jó passou, né? Se um dia a gente chegasse em casa e todos os nossos filhos estivessem mortos, o furacão tivesse devastado a nossa casa, sei lá, fogo tivesse consumido a nossa casa, como será que nós reagiríamos? Será que seríamos rebeldes contra Deus? O que você diria a Deus? Nós vamos ver o que foi que Jó disse. E nós vamos ver como Jó obteve aqui um triunfo no seu primeiro teste, certo? Olha o verso 20, irmãos. Ao ouvir isso o quê? Toda aquela notícia, uma atrás da outra, das calamidades, né, que a sua família passou. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Toda vida que eu leio esse texto aqui, eu fico todo arrepiado. Fico todo arrepiado. Que reação maravilhosa. Que reação é essa de Jó? A reverência de Jó, ela é incondicional, ela não é mercenária. É o que ele está provando aqui para Satanás e para todo o exército do céu e para todo olho que pudesse ver. A teologia da prosperidade, irmãos, ela é um câncer na igreja porque ela tende a ser mercenária. Piper vai dizer outro negócio interessante. Vai dizer que nesse tipo de teologia nós estamos sempre agradecendo. Isaac, mas agradecer é uma coisa boa? É claro que é uma coisa boa. Mas nós estamos agradecendo a Deus, mas não estamos amando a Deus por aquilo que Ele é. Nós estamos agradecendo apenas pelas coisas. E acabamos de que desenvolvemos, né, uma teologia de gratidão, e isso é bom, mas quando deveríamos estar desenvolvendo uma teologia de adoração, vivendo uma vida que adora a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz também, mas independente de recebermos ou não. Entendem? E a teologia da prosperidade, ela é um câncer porque ela é mercenária. Porque ela condiciona aí o favor de Deus em nossas vidas. Certo? E eu pergunto, de que vale ter uma igreja grande, como esses pregadores da teologia da prosperidade fazem, se os crentes não forem como Jó? Se Deus não for o maior tesouro na vida dessas pessoas, de que vale a pena? Não vale, não vale. Vamos analisar um pouquinho melhor aqui a reação de Jó. A reação de Jó, em primeiro momento, é de tristeza, é de luto.
mas ao mesmo tempo é um luto que é recheado de adoração, de confiança. Jó está demonstrando aqui, de fato, que a sua fé não estava fundamentada em nenhuma daquelas muletas que Satanás o acusou. De fato, a sua fé estava nas promessas de Deus. De fato, a sua fé estava naquilo que Deus era. E, portanto, isso não pode mudar. E, portanto, a sua fé não se abalou. Porque o que Deus é não muda e as suas promessas também não mudam. Elas são cumpridas, não são anuladas. Ao mesmo tempo, Jó fica triste. Jó fica em luto, né? E a demonstração disso é que ele rapa a sua cabeça. A demonstração disso é que ele rasga o seu manto. Isso é um sinal de luto, um sinal de tristeza naquela cultura antiga. Então você percebe a reação de Jó aqui, né? São duas coisas: tristeza, luto, mas confiança e adoração. Isso nos ensina algo. A gente não, diante do sofrimento, irmãos, a gente não é insensível. E Jó também não é insensível. Pelo fato dele saber que Deus está no controle, dele saber que Deus é soberano, isso não torna ele um robô. Isso não torna ele alguém duro para as coisas dessa vida, para as calamidades, para as aflições dessa vida, para os sofrimentos dessa vida. Isso precisa nos ensinar. A gente precisa reagir às coisas ruins desse mundo como Jó reagiu, com tristeza. Com tristeza, porque tudo isso nós sabemos que é fruto do pecado, do sistema pecaminoso, desse mundo que está perdido em trevas. E a gente precisa ficar triste com isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa confiar. Ao mesmo tempo a gente precisa adorar. Ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Mesmo sabendo que Deus havia tomado, ele não coloca isso como uma falta de Deus, né? É o que o verso 22 diz. Em tudo isso, Jó não pecou. Ah, é porque Jó não tinha pecado nenhum na sua vida? Claro que não. Ele está falando em relação a essa situação. Jó não pecou porque Jó não atribuiu a Deus um erro. Jó atribuiu a Deus tudo isso que estava acontecendo na vida dele. Mas ele não atribuiu isso a um erro de Deus. Ele sabia que era Deus que estava fazendo isso, que era Deus que estava no controle de tudo isso, mas ao mesmo tempo ele não estava dizendo que Deus estava errando ao fazer isso. Entendem? Então ele atribuiu a Deus, porque ele diz, né, no verso 21, o Senhor deu, o Senhor levou. Então ele estava dizendo que Deus estava fazendo aquilo com ele, mas ao mesmo tempo ele não pecou porque ele não disse, Deus, o Senhor errou ao tirar isso. É isso que a gente precisa entender. Jó estava confiante de que o que Deus estava fazendo era correto, porque Deus faz sempre o que é correto. É isso que a gente precisa entender. E Deus está glorificando o seu nome aqui através da vida de Jó, quando Jó reage dessa forma. Ele está mostrando que, de fato, o maior tesouro no coração de Jó era o próprio Deus. E muitas vezes, a gente precisa entender que Deus usa o sofrimento porque é a forma mais evidente, a forma mais clara de Deus glorificar o seu nome. Como assim, Isaac? A gente não pode glorificar Deus na bênção, não? Na felicidade? Claro que pode. Mas imagine certa situação. Imagine que, né, vou utilizar aqui o pastor Miguel e sua família aqui como ilustração. Mas não é só uma ilustração hipotética, viu? Deus me livre isso acontecer. Mas imagine que no aniversário do pastor Miguel, a igreja faça uma grande festa, né? E a gente comemore, faça um culto de ação de graças. E naquilo tudo, o pastor Miguel é muito grato, ele glorifica o nome do Senhor por como a igreja cuida, por como a igreja ama, e ele é muito grato a Deus, e no meio daquela celebração, há glória a Deus. É claro que há glória a Deus. Mas imagine uma situação diferente, muito diferente. Imagine que estejamos em um velório e que o pastor tenha perdido a sua família num desastre. E só ele tenha sobrevivido. E ele no púlpito ali, no meio do velório, na frente de todo mundo, visitantes, pessoas de outras igrejas, todos os irmãos ali reunidos em tristeza, né, em consolo mútuo, naquele púlpito, ele fale isso que Jó falou. Ele diga, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que é que traria mais impacto? O que é que traria mais impacto para as pessoas? O que é que as pessoas olhariam e diziam assim, caramba, o Deus desse cara é grande mesmo. Porque olha o que ele passou, olha a pindaíba que ele passou, olha tudo que ele passou, e ele ainda está aqui de púlpito,
falando aqui abertamente a todo mundo que esse Deus é glorioso, que esse Deus é grandioso, que esse Deus é um Deus soberano, que sabe todas as coisas e merece ser louvado. O que é que vocês acham que as pessoas impactaria mais, traria mais glória a Deus? É o sofrimento. E é por isso que Deus gosta tanto de usar essa ferramenta. Por isso que Deus gosta tanto de usar essa ferramenta. E esse é um dos maiores, talvez, um dos maiores desafios da vida cristã, né? É adorar a Deus e reconhecer o seu controle e soberania, mesmo nos momentos de sofrimento e tristeza. Mas são nesses momentos que Deus, eu digo, é mais glorificado. Que as pessoas poderão ver a grandeza de Deus ainda mais evidente em nossa vida. Porque é isso que significa glorificar a Deus, né? A gente sempre fala glorificar a Deus. Não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, mas o que significa fazer para a glória de Deus? O que significa glorificar a Deus? Significa que com as nossas ações, com aquilo que a gente fala, com a nossa vida, as pessoas enxerguem um quadro mais claro, um quadro maior da grandeza e da glória de Deus. A gente não aumenta a glória de Deus. A gente só revela ela de forma mais clara para as pessoas e de forma mais grandiosa. É isso que significa glorificar a Deus. E no sofrimento a gente consegue fazer isso de uma maneira mais clara. Irmãos, mas esse foi só o primeiro teste de Jó. E eu queria só que vocês tivessem um pouquinho mais de paciência. Eu não vou me demorar mais. Essa parte agora é bem mais rápida. Há um segundo teste na vida desse homem. Se já não bastasse tudo isso que ele passou, né? Eu vou ler só alguns versos ainda do capítulo 2, para você entender que veio mais coisa na vida desse homem, certo? Veio mais calamidade. E eu queria também pular os primeiros versos, assim como eu fiz no capítulo 1, certo? De propósito. Vamos lá para o verso 8 do capítulo 2. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 2. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Irmãos, o que foi que aconteceu? Né? No verso 7 diz o seguinte: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Né? Jó ficou cheio de feridas. E ele estava aqui se raspando com um caco de louça. E ainda por cima, a sua mulher falou para ele: Olha, não tem mais por que você se manter íntegro. Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Não vale a pena você se manter íntegro. Mais uma calamidade veio agora sobre a vida dele. Foi uma calamidade em sua saúde, em seu próprio físico, né? E além disso, a sua mulher, foi a única que sobreviveu, ainda está meio que contribuindo aqui para que Jó seja tentado a amaldiçoar o Senhor. E mais uma vez, o que é que acontece? Né, o mistério que a gente pulou foi os versos 1 a 6. Mais uma vez, Satanás chega na presença de Deus e ele diz o seguinte, ó: No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Percebe? Olha Deus mais uma vez aqui orgulhoso de Jó. Só que agora ele já tinha passado pelo primeiro teste. E Deus está apresentando a Satanás aqui dizendo: Olha, tá vendo aí? Mesmo você tirando as muletas que você disse que ele estava apoiado, ele caiu em adoração e não me amaldiçoou, se manteve íntegro. Tá vendo aí? Só que Satanás aqui, mais uma vez, vai trazer uma acusação. E olha o que ele diz para Deus. No verso 4. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na face. Mais uma vez, Satanás acusa a sinceridade de Jó, e mais uma vez ele está insinuando: Deus, não é pelo Senhor que Jó te serve, não é porque ele te ama, não é porque ele tem o seu coração como te amando como o maior tesouro, não é isso. É porque a sua saúde, ele está vendo? Ele é um homem próspero em saúde. E se você tirar isso, certamente
ele vai te amaldiçoar. O que Satanás está dizendo é o seguinte, olha, as pessoas só te servem, Deus, as pessoas só são fiéis ao Senhor, porque ou elas têm tudo do bom e do melhor, ou porque a vida delas está muito boa, elas têm saúde, elas têm paz, e tudo isso é o que está fazendo Jó te servir, te temer. Agora, tira isso, remove isso, para o Senhor ver como ele começa a te amaldiçoar. Mais uma vez, a insinuação de Satanás aqui é vil, é baixa, certo? Mais uma vez, permite. E ele diz, né, no verso 6, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Interessante aqui, né? Deus permite, mas Deus, ele limita a ação de Satanás. E essa é mais uma verdade que a gente precisa estar atento. Satanás, ele tem um poder limitado. Algumas pessoas acham que Satanás é o rei do inferno. Algumas pessoas acham que Satanás é o Deus do mal. Certa vez vieram aqui duas mulheres testemunhas de Jeová na minha porta falar comigo. Eu comecei a conversar com elas e tal, puxar assunto. E elas começaram a falar um pouco de sofrimento, de maldade no mundo. E elas falaram que Satanás era um Deus do mal. E aquilo eu achei assim estranho demais e comecei a falar na palavra de Deus e explicar, porque esse geralmente é o senso das pessoas. E as pessoas acham que Satanás é como se fosse uma força oposta a Deus, que tem o mesmo poder, só que é um poder do mal, enquanto Deus tem o poder do bem, mas não é, irmãos. Satanás, ele está na coleira de Deus, é como se fosse um cachorrinho de Deus. Satanás, ele é um leão que devora, ele é um leão que está à espreita, né, ao derredor das pessoas, mas ele está ali, ó, sendo puxado pela coleira de Deus. Ele é limitado até onde Deus quer que ele vá, certo? O seu poder está nas mãos do Senhor. Ele não é o rei do inferno. Ele não é o todo-poderoso da maldade, das trevas, nada disso. Deus é soberano até mesmo sobre Satanás. Satanás é uma criatura de Deus. Como vai dizer Lutero, até o diabo é o diabo de Deus, porque Deus tem o controle sobre ele. E é interessante a gente ver isso aqui. Deus fala, olha, pode fazer, mas não toca na vida dele no sentido de que não tire a vida dele, né? Foi isso que Satanás fez. Ele colocou ali tumores malignos em Jó. Certamente ele é muito poderoso para fazer isso, mas como eu falei, o poder dele é limitado ao que Deus fala. E mais uma vez o que acontece, o verso 10 diz que Jó chamou a sua esposa de insensata, né? E ele diz, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mais uma vez, Jó não peca, ele passa pelo segundo teste. E definitivamente ele está mostrando, o Senhor é o bem mais precioso na vida dele. Jó amava mais a Deus do que amava a sua família, do que amava os seus bens, do que amava a sua própria vida. Sabe o que é que isso me lembra? Me lembra as palavras de Jesus. No custo do discipulado. Quando Jesus chamou as pessoas para serem seus discípulos, ele deixou muito claro qual é o custo de ser um discípulo dele. E sabe o que ele falou? Para você ser um discípulo meu, você precisa me amar acima de tudo. Me amar acima de sua família, me amar acima de seu pai, de sua mãe, de sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você precisa me amar acima de qualquer coisa. Você precisa também me amar acima de sua própria vida. Porque Jesus disse assim, ó, se você estiver disposto a morrer, ou seja, a tomar a sua cruz e me seguir, você pode ser um discípulo. Então a gente não pode querer preservar a nossa vida. A gente não pode querer amar a nossa vida acima do Senhor Jesus. E ele também disse o seguinte, se você não renunciar a tudo quanto tem, também não pode ser meu discípulo. Percebem? O que Jó está passando aqui nada mais é do que o teste do verdadeiro discipulado. Para sermos um discípulo de Jesus, nós precisamos também, assim como Jó, amar a ele acima da nossa família, acima da nossa própria vida e acima dos nossos próprios bens, ao ponto de que nós renunciaríamos a tudo, se isso fossem barreiras para nos levar a Deus, se isso fossem barreiras para nos fazer discípulos de Jesus. É gratuito ser um discípulo de Jesus. Ele nos dá de graça, ele nos salva pela sua grandiosa graça, mas ao mesmo tempo vai nos custar tudo.
Ao mesmo tempo, vai nos custar tudo, porque ele quer tudo de nós, ele quer a nossa vida inteira entregue em suas mãos. Ele não quer só 10% da nossa vida, ele quer a nossa vida por completo. Ele quer ser o centro da nossa vida, ele quer ser o maior tesouro dos nossos corações. E às vezes, para que isso fique evidente, como eu já estou deixando claro aqui, ele tira certas coisas da nossa vida. Então, se você está perdendo coisas nessa pandemia, se você está perdendo dinheiro, se você, sei lá, está perdendo familiares, se você talvez está perdendo a sua saúde no meio dessa pandemia, pode ser que Deus esteja querendo revelar a sua glória de maneira mais clara no meio das pessoas. Você precisa depender dele. Você precisa ser suficiente nele. A graça dele precisa te bastar. E isso vai glorificar a Deus para as outras pessoas. Deus, ele não nos deve nada, irmãos. E Jó tinha consciência disso. É por isso que ele diz: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Deus não nos deve nada. A vida é um presente. Nós não temos direito àquilo que Deus tem nos dado. Nós não temos o direito de ter aquilo que nós de fato temos. Tudo é emprestado. Nós só administramos. Cada respiração, cada movimento de um músculo, tudo que nós temos nessa vida, irmãos. Até mesmo as coisas que nós nem sabemos que funcionam aqui no nosso corpo, tudo é dado por Deus de presente, de forma graciosa. Nós não merecemos nada disso. E quando essa é a realidade da nossa vida, quando essa é a realidade do nosso coração, quando nós entendemos isso, nós sabemos que podemos ter, podemos não ter. Deus, ainda assim, é grandioso, ainda assim é bondoso. E ele não erra quando ele tira algo de nós. Essa era a realidade que tinha na cabeça de Jó. Por isso que ele não pecou com seus lábios. Ele veio nu, ele não tinha nada. Tudo era graça de Deus. Quando a gente tem isso na nossa vida, é mais difícil a gente se frustrar, sabia? É mais difícil a gente se desesperar, é mais difícil a gente ficar frustrado mesmo, decepcionado com as coisas da vida. Porque a gente vai entender, cara, eu não merecia aquilo mesmo. Eu não tinha direito naquilo mesmo. Se vier, é graça. Se não vier, continua sendo graça. Porque nós sempre vivemos, como vai dizer um pastor amigo meu, nós sempre vivemos melhor do que aquilo que merecemos. Sempre vivemos melhor do que aquilo que merecemos. Porque, de fato, o que merecemos é a ira de Deus. E quando Deus, pela sua infinita graça, nos dá o que nós temos, não é nada em nós, mas é só pela sua graça, realmente. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: nós precisamos confiar na bondade de Deus e deixar que Ele seja o maior tesouro e a maior alegria na nossa vida. Como vai dizer o Salmo 63:3, a graça do Senhor, ela é melhor do que a vida. Se a graça de Deus, a graça inabalável do Senhor, essa graça que nós experimentamos na nossa vida, ela é maior do que a nossa própria vida, maior do que qualquer coisa que pode vir nesse mundo. Então, se nós perdermos essa vida, então, se nós perdermos tudo o que vem dessa vida, nós ainda assim teremos tudo, porque a graça de Deus é melhor do que tudo isso. Então, irmãos, eu espero que essa palavra possa ter falado com você essa manhã, que Deus possa os abençoar grandemente e que vocês possam continuar orando pela minha vida e para que os próximos sermões sejam também uma bênção na nossa vida. Nós vamos ver um pouco mais como esse homem não parou de sofrer, viu? Ele vai continuar sofrendo no restante dos capítulos, mas Deus tem uma grande lição a ensinar a Jó e a ensinar a todos nós. Tá bom? Então, deixa eu só ver algumas mensagens aqui dos amados irmãos. Vamos logo orar, certo? Vamos orar e eu vejo algumas mensagens dos amados irmãos para a gente se despedir, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra no livro de Jó. Te agradeço, ó Deus, pela forma como o Senhor demonstra nos sofrimentos a tua glória. Te agradeço, ó Deus, porque isso pode, na nossa vida, ao entendermos isso, isso pode passar de um peso para um privilégio. Isso pode passar, ó Deus, de uma frustração para um alívio, porque sabemos que o Senhor utiliza a nossa vida, o Senhor está no controle da nossa vida para glorificar o teu santo nome. Nos ajuda a entender isso, reforça a nossa fé. Reforça, ó Deus,
a nossa esperança viva no teu Filho Jesus Cristo. Assim como Jó foi considerado justo pela sua fé, e também nós, ó Deus, pela fé no teu Filho Jesus Cristo, que veio, que morreu, que deu a sua vida por nós em sacrifício vivo, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Que isso seja o fundamento da nossa justiça.